Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 25 de janeiro. O tema do nosso devocional de hoje é sobre ordenar a vida pelo pensamento. O nosso texto base está em Colossenses capítulo 3, versículo 2 e 3, que diz: Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Paulo fala sobre pensar nas coisas que são do alto e não das coisas que são aqui da terra, a impressão que nós temos é que ele está nos dando uma instrução, que para ordenar a vida é preciso primeiro ordenar os nossos pensamentos. Porque se os nossos pensamentos são desordenados, a nossa vida é desorientada. E nós ordenamos os pensamentos quando redirecionamos a nossa mente para os pensamentos de Deus. A partir do momento que pensamos a partir da realidade do alto, desenvolvemos um padrão de vida mais elevado. Por quê? Porque as coisas que são do alto, elas são espirituais, elas são infinitas e elas são eternas. Enquanto as coisas que são terrenas, elas são materiais, elas são finitas e limitadas, elas são momentâneas e transitórias. Então, a partir de que realidade nós estamos pensando? Nós sabemos que estamos num mundo extremamente confuso. E quanto mais os pensamentos são invadidos por ondas de informações infinitas, parece que mais as pessoas se sentem desinformadas, justamente porque a velocidade da informação que ocupa os pensamentos não permite que as pessoas tenham tempo para assimilar, para poder construir um pensamento e se posicionar com sabedoria. Então o mundo que nós vivemos vai se tornando cada vez mais contraditório, porque ao mesmo tempo que as pessoas estão cada vez mais conectadas no mundo virtual, elas se veem desconectadas do mundo real. Além disso, essa velocidade da informação e a aceleração do pensamento vai desencadeando um fenômeno mortal de ansiedade. Em Mateus capítulo 6, Jesus é abordado por pessoas que estavam ansiosas por pensarem nas coisas que são terrenas. E ele vai responder dizendo que nenhuma preocupação terrena tem o poder de acrescentar tempo à vida, que transcendem aquilo que é finito, limitado. Isso significa que nenhuma preocupação pode estender a duração das nossas vidas, mas apenas diminuir a nossa qualidade de vida. Então Jesus está instruindo aquelas pessoas a redirecionarem o seu pensamento para que eles possam assim ordenar a sua vida. E é importante você entender que essa síndrome do pensamento acelerado não se torna problemática pelo fato de você pensar demais, mas ela se torna problemática pelo fato de você pensar a mais. Como assim? Porque quando pensamos a mais, nós já estamos migrando dos pensamentos para a imaginação. Isso quer dizer que quando pensamos a mais, não apenas estamos antecipando situações, mas estamos criando situações a partir do nosso imaginário. Por isso, o problema não é você pensar demais, o problema é você pensar a mais e além de antecipar situações, você cria situações que não existem. E aí então, como no texto, nós corremos até Jesus para que ele nos ajude a lidar com essas preocupações a respeito de situações que nós criamos. E aí nós nos vemos diante de um dilema teológico. Por quê? Porque Hebreus fala que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele é real. Deus é pura realidade. E esse Deus que é pura realidade tem uma coisa que ele não pode fazer. Deus que é real é incapaz de resolver problemas que não existem. Já parou para pensar quantas vezes colocamos diante de Deus situações que são fruto do nosso imaginário? As crises de ansiedade são reais, as sensações de sufocamento, de falta de ar são reais, mas isso não quer dizer que as situações que nos levaram a esse quadro são reais.
Por isso que a forma como Jesus vai lidar com essa situação é muito parecido com a forma como muitos de nós lidamos com os nossos filhos quando eles estão em crise. Você chama eles para a realidade. Por isso que diante dessas preocupações a respeito de situações que são produto do nosso imaginário, Jesus chama a atenção deles para a realidade. Ele diz: ei, olhe para essa flor. Ei, olhe para esse pássaro. Está vendo? Eles são cuidados. Por quê? Porque Deus cuida deles. O seu Deus, o seu Pai sabe do que você precisa. Por isso que nós queremos te encorajar a ordenar a vida a partir do redirecionar o seu pensamento. E todos nós sabemos que o homem passou a ter que lidar com esse dilema a partir da queda. E o que aconteceu na queda? Na queda, o homem foi enganado. E eu quero comentar aqui com vocês como que nós podemos redirecionar os nossos pensamentos para Deus e não mais cairmos nas garras do engano. E eu quero chamar a tua atenção para o que nós vamos chamar de engano pela dissimulação da verdade. Isso significa que o homem não é enganado pela busca pelo que é errado, mas ele é enganado pela sua busca pelo que ele acredita ser certo, pelo que parece ser bom. Quando você vai ler as Escrituras, e principalmente Gênesis, você precisa entender o contexto em que essa palavra foi entregue. Essas palavras foram entregues a Moisés no Monte Sinai em Pentecostes, 50 dias depois de Páscoa. E essas palavras foram entregues a homens que foram libertos a fim de ensiná-los como viver agora como homens livres. Deus estava entregando ao seu povo as diretrizes de um novo modelo social, uma nova matriz cultural, um modelo que seria levantado para testemunho a todas as nações da terra. A questão é que esse povo estava há 400 anos imerso dentro de uma cultura pagã. E essa cultura pagã era totalmente idólatra. Uma cultura em que se adoravam as coisas criadas, o sol, a lua. Nós vamos entender que toda a instrução de Deus tem como objetivo desenvolver uma nova cosmovisão, uma nova visão de mundo. Por isso que a primeira sentença de Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, existe apenas um Deus criador dos céus e da terra, criador de todas as coisas. Logo, as coisas não são deuses, mas foram criadas por um único Deus. Percebe? Quando você entende um contexto, você vai perceber que numa sentença Deus está desenvolvendo uma nova cosmovisão. Observando esse contexto, nós vamos entender até mesmo por que o homem é enganado através da figura da serpente. Porque no contexto cultural do Antigo Oriente, a serpente era um símbolo de sabedoria, associada muitas vezes a divindades que eram guardiãs do conhecimento oculto. No mundo pagão da época, a serpente frequentemente simbolizava poder, sabedoria, proteção espiritual e mística, e não era vista como algo negativo. Até porque no Egito a serpente tinha uma representação de realeza. E assim também era na Mesopotâmia e outras culturas do Antigo Oriente Próximo. Agora imagina Moisés entregando uma palavra ao povo, dizendo que no princípio de tudo o homem foi enganado por uma serpente. Essa simbologia confronta toda a narrativa da serpente como um símbolo de sabedoria divina e mostra que por trás desse símbolo de sabedoria divina existe um enganador que promete conhecimento, mas na verdade traz ruína e destruição. Por isso que nós associamos o engano com a dissimulação da verdade. O que é isso? Dissimular significa ocultar a verdade, disfarçar a verdade, não deixar transparecer a verdade. Trata-se de fingir algo diferente do que realmente é. E foi exatamente isso o que a serpente fez. Nós vamos ver que as palavras de Deus entregues a Moisés vão desmistificar
atacar a simbologia pagã, vão expor todos os deuses do Egito e vão mostrar de uma maneira clara o quanto eles são impotentes diante do Deus de Israel que se revelou a Moisés. E é interessante você pensar, Deus ministrou primeiro essa palavra a Moisés, porque Moisés, se sentindo amedrontado, se sentindo paralisado, o seu cajado se transforma numa serpente e ele pega a serpente e ela se torna de novo seu cajado. Isso fala de ter autoridade em Deus para governar a mente. A mesma coisa vai acontecer com Moisés diante do faraó e os magos do Egito. Olha como essa figura da serpente está tão presente dentro da cultura pagã em que o povo de Israel ficou imerso por 400 anos. E aí quando eles saem no Sinai e recebem as palavras de Deus, esse engano que levou o homem ao pecado original se dá por meio desse falso símbolo de sabedoria, de poder e de conhecimento. Para um povo que estava imerso dentro de uma cultura pagã, a serpente era o símbolo de algo bom. E isso confirma que o engano muitas vezes chega aos nossos pensamentos através daquilo que nos parecia bom. Por isso nós vamos ver que o engano que vem pela dissimulação da verdade, por ocultar a verdade, vai redirecionar o homem para si mesmo, gerando uma simulação de devoção, porque muitas vezes nós fazemos algo por acreditar que é bom, que é para o bem, mas na verdade tudo acaba sendo de novo sobre nós. E o problema é que o engano, ele promete algo que ele não tem condições de entregar. Veja bem, a serpente promete o que não entrega para que o homem não receba de quem pode lhe dar. E essa promessa mentirosa é a dissimulação da verdade. Só que a verdade é de Deus, a verdade é Deus. Então, ao se sujeitar ao engano, que é a promessa de uma verdade que não existe, no seu íntimo, o homem está em busca da verdade. E se o homem está em busca da verdade, o homem está em busca de Deus. Isso quer dizer que até mesmo quando o homem está em busca de algo que é engano, esse homem está em busca de algo de Deus. Por quê? Porque a serpente promete o que não entrega. Para quê? Para que você não receba de quem pode lhe dar. Porque somente em Deus encontramos tudo aquilo que nos completa. Por isso que para Satanás receber adoração, ele tem que convencer as pessoas que ele é aquilo que Deus não foi para você. Por quê? Porque tudo que você está buscando para você é Deus. Todo ser humano está em busca de Deus e ele é enganado justamente no seu anseio de encontrar Deus. Se você se aprofundar um pouco mais nesse campo de observação, você vai ver muitos outros exemplos de engano pela dissimulação da verdade. Por exemplo, dentro da escatologia islâmica, você vai perceber que existem paralelos inversos. O que seriam paralelos inversos? Dentro da nossa escatologia, nós temos ali o perfil de um anticristo. E o que seria o anticristo na nossa escatologia parece ser o Mahdi, que seria o Messias dentro da escatologia islâmica. E o que parece ser o anticristo dentro da escatologia islâmica parece ser o nosso Messias dentro da nossa escatologia. Ou seja, seria mais uma maneira dissimulada de dizer que aquele que é não é e aquele que não é. E mais uma vez, milhares de pessoas sendo enganadas não porque deliberadamente escolhem o mal, mas por acreditarem que algo é bom. Por isso o conselho que nós te damos nessa meditação é que você coloque à prova os seus pensamentos. Nós vimos que o homem foi enganado pela serpente porque a serpente tem a representação de algo que era bom. Contudo, antes da serpente enganar o homem, ela testa o nível de comprometimento do homem com os pensamentos de Deus. E como que nós somos testados? Nós somos testados quando as nossas convicções são questionadas. Como que a serpente começa esse diálogo? Com afirmativas enganosas ou fazendo um questionamento que vai testar o nível de comprometimento com o que Deus falou com você? É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Ela primeiro testa o nível de comprometimento com o que ela ouviu de Deus. Quando a mulher responde à serpente e a serpente percebe que a mulher não coloca à prova os seus pensamentos, a serpente então diz: é certo
que não morrereis. A serpente introduziu um pensamento contrário a Deus, levando a um desejo contrário a Deus, que levou a uma ação contrária a Deus. A queda não acontece aleatoriamente, não acontece por acaso. A queda foi pensada, a queda foi imaginada, a queda foi planejada, a queda foi executada, a queda foi sentida, a queda foi gostada. Tudo acontece a partir do redirecionar o pensamento para uma inclinação àquilo que é mal, com aparência de ser bom. Por isso precisamos colocar à prova todo pensamento. Precisamos redimir o ato de pensar, porque às vezes as pessoas nos procuram e dizem: eu não sou tão espiritual, eu sou mais racional. E isso é muito incoerente, porque você está me dizendo que um homem espiritual é um homem emocionado, como se ser racional não fosse ser espiritual. Mas o ato de pensar é que faz o homem ser espiritual. É a partir do ato de pensar que o homem compreende a imago Dei, o ser a imagem e a semelhança de Deus, o compreender Deus de forma pessoal. Então o ato de pensar é espiritual, porque se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós ouvimos as palavras de Deus por meio dos pensamentos, e à medida que pensamos os pensamentos de Deus, aumentamos o nosso nível de fé e o nosso nível de resposta. E o problema é que nós vamos reproduzindo esse modelo mental caído. Nós não pensamos a partir da realidade do céu, nós pensamos a partir das problemáticas terrenas. Quando você está diante do momento de crise, qual é o seu primeiro pensamento? Quando você está diante de uma dificuldade, qual é o seu primeiro pensamento? Nós temos uma tendência a sempre pensar o pior. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, ele vai falar de fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. E essas fortalezas têm uma arquitetura, elas são sustentadas a partir de dois pilares: sofismas e altivez. O que são sofismas? São argumentos enganosos que têm uma aparência lógica, mas são falsos em essência. Além de sofismas, essas estruturas mentais contra o conhecimento de Deus são sustentadas por altivez, ou seja, todo orgulho, arrogância que impede de nós submetermos nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Então o que acontece? Todas as vezes que os nossos pensamentos são comprometidos pelo engano, esse engano vai também comprometer o nosso comportamento. Pessoas enganadas geralmente lutam para defender as suas opiniões e tornam-se sectárias, porque formam grupos, formam partidos baseados na suspeita, na desconfiança, no julgamento errôneo e precipitado para com os outros, gerando uma série de conflitos e rupturas relacionais. Nós temos alguns exemplos disso na Bíblia, como dos dois discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam discutindo baseado num sofisma, uma ideia equivocada sobre o Messias. Nós achávamos que fosse ele, como se não houvesse se cumprido tudo aquilo que estava escrito ao seu respeito. E quando eles começam a se mover a partir de um sofisma, eles tomam uma atitude altiva, eles abandonam os irmãos e vão seguir o seu próprio caminho, até que o próprio Cristo, usando armas espirituais, consegue trazê-los de volta para a realidade. Que armas espirituais? Ele começa a falar sobre o que estava escrito em todas as escrituras ao seu respeito. Ele começa a desconstruir toda a estrutura sofismática. E quando ele anula o sofisma, imediatamente eles voltam para Jerusalém para restabelecer a relação com os discípulos, a sua vida em comunidade, em unidade. Olha que interessante, nesse contexto de Corinto, Paulo vai falar sobre falsos mestres, falsos apóstolos, e ele diz que não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Aí você pode me perguntar:
Isso quer dizer que se eu mudar a crença de uma pessoa, eu mudo toda a sua vida e toda a sua estrutura de desejo e vontade. Existe uma ênfase pragmática muito forte hoje na nossa cultura cristã, ao ponto de afirmar que os meus pensamentos não interferem na minha formação cristã, mas sim o meu exercício prático, os meus hábitos, os meus comportamentos. Porém, é importante nós lembrarmos do princípio da interdependência e que o processo acontece de forma complementar, de modo que o desejo do homem pelo fruto proibido por Deus foi despertado pela narrativa oferecida pela serpente. Embora nem sempre agimos conforme o que sabemos, nosso pensamento influencia o que desejamos. Embora nem sempre façamos conforme sabemos, o que pensamos influencia o que desejamos. Alguém pode dizer, mas o que eu faço não é o que eu sei, mas o que você faz é o que você pensa. O problema é que nós nem sempre pensamos os pensamentos de Deus. Portanto, reduzir a nossa formação espiritual como homens e mulheres de Deus a apenas mudança de hábitos pode significar subestimar a nossa capacidade de reflexão e negligenciar a nossa capacidade reflexiva, que faz parte do nosso processo formativo, nada mais é do que equiparar o homem a ratos de laboratório, que vão aprendendo por meio do condicionamento do comportamento. Sabemos que Jesus não perguntava para as pessoas o que você sabe. Jesus perguntava para as pessoas o que você quer. Contudo, nós sabemos que nem todos aqueles que receberam o que queriam foram salvos. Por quê? Porque apenas aqueles que creram por meio da fé foram salvos. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir se dá pelo pensar os pensamentos de Deus. Para complementar esse pensamento, eu quero trazer aqui uma ideia de Nathan Douglas Wilson, quando ele vai falar sobre cristianismo encarnado. E o que é um cristianismo encarnado? É um cristianismo pensado. Ele vai dizer, se você pensa algo, então viva-o. Se você não vive o que você pensa, você não está pensando de verdade. Você é o que você faz. Olha só, ele traz essa ideia de algo prático, eu sou o que eu faço, mas ao mesmo tempo ele vai deixar claro que aquilo que eu faço é o que eu penso. Se eu não estou vivendo aquilo que eu penso, é porque eu não estou pensando de verdade aquilo. Então o que nós precisamos? Precisamos redirecionar os nossos pensamentos para que nós possamos reordenar a nossa vida. Concluindo a nossa meditação, quero que você guarde isso, que você pense sobre isso. Quando o homem não governa os seus pensamentos, ele é dominado pelos seus desejos. O ser humano foi criado para exercer domínio sobre a criação, mas esse domínio começa com o governo da mente. Quando não há governo sobre os próprios pensamentos, esse homem se torna escravo dos seus próprios desejos. Os seus desejos começam a controlar os seus pensamentos, ao invés dos seus pensamentos governarem os seus desejos. E quando os meus desejos, meus impulsos carnais dominam meus pensamentos, eu sou muito mais parecido com um animal do que com um ser humano, que tem como um atributo pensar, porque pensar é espiritual. Então, quando eu governo os meus pensamentos, eu protejo a minha estrutura de desejo de ser seduzida por qualquer tipo de engano. Um exemplo disso está em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 6, em que Deus advertiu Caim para que ele governasse os seus pensamentos, para que ele não fosse seduzido pela ira, para que ele não se comportasse pelo ímpeto. E o que aconteceu é que ele não governou os seus pensamentos e foi dominado pelo seu desejo. Seu desejo dominou o seu pensamento, ao invés dele governar os seus pensamentos para que não fosse dominado pelos seus desejos. Um outro exemplo disso também está em 2 Samuel capítulo 11, quando Davi, ao ver Betseba, não governou os seus pensamentos, permitindo que o seu desejo o dominasse. O resultado de ser dominado pelo desejo e não pelo pensamento é adultério, assassinato e uma série de consequências severas e mortais que sobreveio sobre a sua família e sobre o seu reino.
Por isso que Romanos capítulo 1, versículo 21, vai dizer que o homem, depois da queda, se tornou nulo em seus próprios pensamentos e o seu coração se tornou obscurecido. A palavra usada ali para tornar-se nulo em seus pensamentos quer dizer fútil, sem valor, sem propósito, sem significado. E aí um homem que é nulo e vazio em seus pensamentos, ele se torna incapaz de produzir algo de valor eterno. Por isso que o conselho dessa meditação é: redirecione seus pensamentos para as coisas que são do alto e seja influenciado pelo Espírito de Deus e não pelo Espírito do mundo, porque o Espírito do mundo ensina como viver no mundo, mas o Espírito de Deus nos revela as profundezas de Deus e nos ensina a viver como homens e mulheres do reino de Deus. Lembre-se do que nós falamos de Moisés. Moisés teve que se posicionar nos campos de batalha da sua mente. Num primeiro momento, ele tem que vencer a serpente num contexto pessoal e individual, para que ali ele entenda que há uma autoridade concedida a ele para se posicionar diante dos enganos que estavam tentando impedi-lo de viver o propósito de Deus, tentando tirá-lo dos planos de Deus. No segundo momento, ele vai vencer a serpente no contexto de uma experiência pública, diante do faraó, num contexto sistêmico. E nesse momento, Deus demonstra o seu poder através de Moisés, expondo toda uma estrutura de engano que atuava sobre uma nação e sobre uma cultura. Há uma guerra acontecendo nos campos de batalha da sua mente e nós precisamos nos posicionar com relação a isso. Quando Jesus vai falar sobre os últimos dias, na sua profecia de Mateus 24, a primeira coisa que ele vai nos alertar é: cuidem para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, muitos virão como a serpente. Lembra? Paulo comparou os falsos apóstolos de Corinto à serpente. Nos últimos dias haverá muito engano e muitos serão enganados, porque tudo parecerá ser bom, parecerá ser de Deus. Ele diz no versículo 11, vão se levantar falsos profetas que vão enganar a muitos. No versículo 24 ele fala, surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão sinais, prodígios e enganarão até mesmo os escolhidos. Jesus começa esse discurso profético nos alertando sobre o engano, que nada mais é do que a dissimulação da verdade e uma simulação de realidade. Este é o grande sinal de alerta para as nossas vidas nesses dias, porque o engano não se apresenta de forma abertamente maligna, mas sutilmente boa e aparentemente verdadeira. A serpente não enganou Eva lhe oferecendo algo que fosse ruim, mas ela enganou Eva oferecendo algo que pareceu bom para se comer, pareceu bom para o entendimento. Então, muito cuidado. Deus nos criou para governar, mas para governar nós temos que aprender a sujeitar os nossos pensamentos a Deus. Se nós não governamos nossos pensamentos, nós nos tornamos dominados pelos nossos desejos. Que a sua mente e o seu coração seja guardado em Cristo Jesus. Pense sobre isso, medite sobre isso, ocupe os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, porque pensar é espiritual. Espero você aqui no nosso próximo devocional. Que Deus te abençoe.